Amados irmãos, curvemos a cabeça em oração silenciosa e peçamos ao Santo Espírito de Deus que nos faça entender o seu recado agora. E agora fala Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos e diletos amigos visitantes, Deus é uma pessoa, aliás, a pessoa. Substituamos o indefinido uma pelo definido a. Deus é a pessoa, a única pessoa no universo inteiro, dotado de atributos extraordinários, dentre os quais a teologia destaca os 3 atributos intransferíveis, porque alguns dos seus atributos ele transferiu ao ser humano. Há, porém, 3 atributos que são intransferíveis. O primeiro, a onipotência, poder todas as coisas, só Deus. O segundo, a onisciência, saber tudo, antes que tudo aconteça, só Deus. O terceiro atributo, a onipresença, está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, só Deus. No texto lido, o próprio Deus salienta um dos seus atributos intransferíveis, o atributo da onipotência, de quem tudo pode. E este atributo, ele o deixa claro quando diz: agindo eu, quem impedirá? Jó, o velho e experiente patriarca do passado, teve uma experiência profunda com Deus. E como consequência desta experiência extraordinária, disse ao Senhor: bem sei que tudo podes. Bem sei, estou convencido de que tudo podes. Jó reconhece a onipotência de Deus. Mas antes de prosseguir, eu não sei o que está havendo, se é com a técnica ou é comigo. Eu não estou percebendo o retorno, parece que está um pouco defasado o nosso som. Gostaria que o Ricardo me observasse isso, por favor. Está melhorando agora, Ricardo. É por aí. A onipotência de Deus. Daí o tema da nossa mensagem. Os irmãos já viram no boletim qual é o título do tema? Eu sei que estão olhando agora para responder em coro. Qual é o título do nosso tema?
Isso. Quando Deus diz sim. Irmãos, quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Ninguém pode impedir o sim de Deus. Quereis algumas provas? Primeiro, na libertação do povo hebreu, até então cativo no Egito. 400 anos de cativeiro humilhante, esbulhante, degradante. Mas chegou a hora de Deus dizer sim à libertação daquele povo. Atraiu Moisés no monte e o mandou que voltasse ao Egito para promover a libertação de Israel. Na hora, porém, em que Moisés e Arão aparecem diante de Faraó e lhe dizem: o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, nos mandou aqui para dizer-te que deves deixar o povo ir para cultuá-lo, para adorá-lo no deserto. Qual foi a reação de Faraó? Ele disse: quem é o Senhor para que eu ouça e para que deixe ir a Israel? E foi além, na sua insolência. Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir a Israel. Não conheço o Senhor, Ele é nada para mim, e nem tampouco deixarei ir a Israel. Os irmãos conhecem o resto da história. Foram 10 pragas, 10 castigos, desferidos pela mão onipotente do Deus Todo-Poderoso, até quebrar, dobrar a espinha dorsal de Faraó, humilhando-o e fazendo com que ele e o povo do Egito apressassem a saída de Israel. Agindo eu, quem impedirá? O meu Deus, o vosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o único no universo que tudo pode. Agindo eu, quem impedirá? Mas outro fato que nos alegra o coração, porque confirma ante os nossos olhos e ante a nossa fé esta realidade portentosa e sublime, está na ressurreição de Jesus. E se os irmãos me acompanharem com maiores detalhes, vão ver aí no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 62. Jesus estava sepultado agora, e os principais dos sacerdotes, os líderes maiores do povo hebreu, foram a Pilatos, o governador romano da Judeia, e usaram uma linguagem insolente, atrevida, desrespeitosa para com o Senhor Jesus. Os irmãos podem ler para mim os versículos 62 a 66, no lindo coral, reproduzindo a história. Vamos ler. Então,
Olha que coisa séria. Mas agora, irmãos, vamos verificar como os hinos que nós cantamos são ricos e poderosos em sua teologia, porque eminentemente bíblicos. Abra o seu hinário, por favor, querido irmão, querida irmã, no hino 274, 274. Esse hino trata da ressurreição de Jesus, não é verdade? E agora, por favor, outro coro bonito. Leiamos a segunda estrofe, porque a primeira diz: eis morto o Salvador na sepultura. Agora a segunda vai nos dar uma outra informação histórica. Qual é? Tomaram precaução. Vamos cantar, minha querida regente. Tomaram precaução com o seu sepulcro. Quais foram as precauções? Eles, os principais dos sacerdotes, disseram a Pilatos: lembramo-nos de que aquele embusteiro, aquele enganador, quando vivo, disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Por isso pedimos, senhor governador, vamos tomar providência, guardar o sepulcro, para que os seus discípulos não venham a roubar-lhe o corpo e dizer depois ao mundo que ele ressuscitou, porque se isso acontecer, o segundo embuste, o segundo engano será pior do que o primeiro. Tomaram precauções com o seu sepulcro, mas Deus tinha dito sim à ressurreição de Jesus. Quando Jesus disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei, Deus, o Pai, disse: sim, ressuscitarás. Cantemos a segunda estrofe, irmãos. Com alegria, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos acontecer. Diga forte: aleluia, ressurgiu. Adoramos e servimos ao Cristo vivo, aquele que quebrou as gargalheiras da morte, rompeu os grilhões do inferno, para sobranceiro dizer aos seus discípulos: porque eu vivo, vós vivereis. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. E se disser não, é para ser desmoralizado, é para ser vencido, é para ser batido, como foram aqueles principais sacerdotes de Israel, como foi o governador romano Pôncio Pilatos, que disse aos líderes religiosos:
Eis aí uma escolta, 4 soldados bem armados. Era uma escolta do exército romano. Eis aí uma escolta, ide e guardai o sepulcro. Foram, puseram a pedra pesada, amarraram, selaram, bateram o selo do governador, e agora ninguém vai mexer aqui. Está selado com o selo do governador romano, Pôncio Pilatos. Tomaram precauções com o seu sepulcro. Tudo, porém, foi em vão para o deter. Ele ressurgiu, vitorioso, vencedor da morte e de todos os planos do inferno. Quando Deus diz sim, ninguém, absolutamente ninguém, poderá com êxito dizer não. Pode até dizer não, mas para cair, para ser envergonhado. Mas um outro exemplo que quero dar à igreja e aos meus queridos ouvintes, onde quer que estejam, está na história da igreja, na expansão, no crescimento da igreja a partir do primeiro século. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é uma invenção humana, não é uma criação política, como ensina o comunismo. A igreja não é uma criação das classes dominantes para oprimir o proletariado. A igreja, povo salvo, para ser instrumento de salvação, é uma instituição divina. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, a igreja em marcha arrebentou sempre as portas do inferno, todas as vezes que estas quiseram se lhe opor à marcha. Vários exemplos, vários lances, vários indivíduos. No século IV depois de Cristo, no meio do século IV, quando o Império Romano ainda exercia todo o seu poder político e militar, levantou-se um imperador chamado Juliano. A história o apelida de o apóstata. Juliano, o apóstata. Por quê? Porque quando criança foi criado nos princípios cristãos do Evangelho pela sua avó. Juliano, porém, cresceu, entrou na política, abandonou, abjurou, renegou o cristianismo, tornou-se inimigo figadal de Jesus e se propôs a usar todos os poderes do império para restabelecer em toda a sua grandeza o paganismo romano, do qual ele se tornara adepto, e perseguia a igreja, mandava matar os cristãos, perseguia de uma maneira feroz. Inimigo de Jesus, a ele se referia como o Galileu, e fez um propósito de extirpar de sobre a face da terra
o nome de Jesus, o Galileu, como ele dizia, porque Jesus se criara em Nazaré, cidade da Galileia. Jesus exercera a maior parte do seu ministério na Galileia, a parte norte da Palestina. Mas ele queria mais, Juliano queria varrer de sobre a face da terra não só o nome do Galileu, mas a sua mensagem, o seu evangelho. Empenhou-se com todas as veras do seu ser, perseguiu brutalmente a igreja. Mas uma época, Juliano teve de enfrentar as tropas persas que se levantaram contra o Império Romano, e no campo de batalha, Juliano foi mortalmente ferido por uma flecha persa no coração. E ele cai, sangrando muito, esvaindo-se. Percebe que está morrendo, leva a mão à ferida, enche a mão de sangue e joga para cima e diz: venceste, Galileu. Sim, sempre vencendo, cantamos há pouco, Jesus é o grande vencedor. Venceste, Galileu. E a igreja continuou a sua marcha vitoriosa, ascensional, até chegar aqui a nós, ao Brasil, aos quatro cantos da terra, aos índios, aos grandes, aos pequenos da terra, levando a todos a mensagem de que em Cristo Jesus, o Galileu, a esperança de vida eterna, e de que o seu sacrifício na cruz foi também o sim de Deus para o resgate da humanidade. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus diz sim, ninguém pode impedir. Eu vos dei exemplos históricos, macros, grandiosos, mas há também os exemplos pequenos, pessoais, individuais, familiares. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Quando Ele diz sim, o milagre acontece. Recebi um telefonema esta semana de uma nobre, ilustre enfermeira, a senhora Eunice Nunes Portugal, esposa de um grande médico. Ela me telefonou para me parabenizar pela festa, disse ela, do meu jubileu de ouro. E falou muito alegremente. Lamentou não ter vindo. E se reportou a um fato, que no ano de 2010, ali, no Hospital da Bahia, patenteou, de uma maneira extraordinária, a interferência miraculosa de Deus, a meu respeito, a Ele toda a glória. Ela me disse: reverendo, quando eu estive lá para visitá-lo, e falei com a enfermeira, e vi aquela úlcera, vi o seu estado, ela me disse pelo telefone na quinta-feira, fiquei preocupada, mas Deus fez um milagre em sua vida. Dizia ela: e agora eu glorifico a Deus,
não só por aquele milagre, mas porque, por causa do milagre, o senhor pode comemorar 50 anos de ordenação pastoral. E foi milagre mesmo, meus irmãos. Os médicos não chegaram a me desenganar, porque eles nunca fazem isso. Mas eu fui desenganado por Dona Aldira. Quando eu saí do quarto para a segunda cirurgia, fui operado na segunda-feira e às pressas, na correria desenfreada da equipe médica, saíram correndo comigo na terça-feira para operar de novo, para abrir e fechar de novo. Saí a zero. E aí a dona Aldira teve razão. Ligou para os filhos, para a Gleise, enfermeira lá no extremo sul da Bahia, para o Júnior, que estava no Rio de Janeiro, para o Neander, que mora em São Paulo e que agora à noite está aqui com toda a família, graças a Deus. Ligou para os 3 filhos, para dizer o quê? Ela não me disse, mas eu imagino. Venham, porque o pai de vocês está no fim. E eles vieram, os 3. E quando, pela graça, os irmãos se lembram do que é a graça? Favor imerecido. Favor que não merecemos. Quando Deus, pela graça, me fez voltar à vida, eu vi os 3 filhos. Uai. Aí eu cheguei a uma conclusão pessoal minha. Por que aqueles 3 estão aqui? Porque a menina veio do extremo sul da Bahia, deixando lá seu trabalho como diretora dos serviços de enfermagem do Hospital Santa Amélia. Porque o Júnior, que estava no Rio de Janeiro, veio para cá. Porque o Neander, que está em São Paulo, veio. Por quê? Conclusões minhas. E certamente a mãe deles os chamou para o sepultamento do pai. Foi a minha conclusão. Ela não me disse nada, e nem eu lhe perguntei. Conclusão óbvia. Eu estava naquela situação terrível, e de repente os 3 filhos aparecem perto de mim. Qual era a conclusão? E a enfermeira Eunice Nunes Portugal tem razão. Houve um milagre, pastor, na sua vida, e eu sei disso. E não foi a primeira vez. Hoje foi cantado aqui um milagre. Sim, Deus tem feito milagres na minha vida, e eu o glorifico por isso. Desde o mês de julho, quando o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração o dever de gratidão ao Senhor pela bênção de 50 anos de ministério no qual Deus tem feito muito por mim, tem feito muito através de mim e tem feito muito apesar de mim. Eu vim orando a Deus para que Ele nos desse uma bênção de um culto aceitável por Ele. E eu sempre dizia, Senhor, este culto é para a Tua glória, é para a Tua honra, é para a exaltação da majestade santa. Não permitas, Senhor, que pouse no meu coração a mais leve sombra de vaidade pessoal, porque isso entristeceria o Teu Espírito Santo e desmereceria o culto que quero Te oferecer
como aroma suave. E 6 meses, de julho a dezembro, começo de janeiro, todos os dias, dobrando os meus joelhos, eu orava ao Senhor, pedindo que Ele operasse o milagre, a bênção de um culto extraordinário, que o glorificasse, que alegrasse o nosso coração. Orei assim, mais de 6 meses. E Ele fez isso. Ele disse sim. E, meus irmãos, até hoje, para a glória dEle, porque tudo é graça, graça infinita que vem de Deus, graça que é favor não merecido pela graça. Até hoje, eu estou com a alma em festa, o coração embandeirado, porque senti a ação, o sim de Deus, naquela noite de 22 de junho. Culto demorado, não foi, Osés? Não foi, Veleda? Culto demorado. Mas ela nem sentiu o tempo passar. Não foi assim, Osés? E também vocês não sentiram. Glória ao Senhor Jesus. Somente a Ele toda a glória. Quando Deus diz sim, o milagre acontece. O extraordinário, o sublime, o grandioso acontece. Agindo eu, quem impedirá? Mas, finalmente, meus irmãos, para terminar, quando Deus diz sim, as portas se abrem. Se você está tendo um problema em sua vida, nos seus negócios, na sua saúde, lembre-se que Deus agindo sobre isso aí, as portas vão se abrir. Porque quando Deus diz sim, as portas se abrem. O maior trabalho social, e fora dele, nos 14 países que Deus me fez conhecê-los, o maior trabalho social que eu conheço está no Rio de Janeiro e se chama Serviço de Assistência Social Evangélico, a sigla SASE. O SASE, uma coisa extraordinária. Não dá para descrever aqui agora, mas vou apenas lembrar-vos de um fato que atesta a onipotência de Deus. O reverendo Isaías Maciel voltara dos campos de batalha na Itália, onde estivera como pracinha, como soldado combatente da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que combateu nos campos da Europa. Ele fez um voto a Deus, que se retornasse ao Brasil, porque muitos não retornaram, ficaram lá em Pistoia, no campo, no sepultamento, no cemitério de Pistoia. Muitos brasileiros. Ele disse a Deus: se eu voltar, vou me dedicar para a tua glória, Senhor, aos seguintes programas: educação, evangelização e assistência social. E nesse terceiro ponto, em todos eles, ele está agindo
com quase 90 anos. Mas, na assistência social, ele começou com a construção de um hospital, num lugar agreste, difícil, pobre, no bairro de Realengo. Era tudo difícil, tudo contra. E quando a obra já estava avançando, chegou um dia em que o mestre, o pedreiro, disse: Reverendo Isaías, não temos areia para amanhã. E nós não podemos fazer cimento sem areia. E se não houver areia, a obra vai parar. Também ele não tinha dinheiro para comprar areia. Convocou os irmãos solidários para uma jornada de oração. E oraram quase a noite toda. E no dia seguinte, bem cedo, no programa de rádio que ele tinha, ele disse lá no rádio: irmãos, continuem orando, porque para hoje não temos areia para dar continuidade à obra. O cimento não vai poder ser feito, a laje não pode ser batida, e vai ser um desastre. E falou. Um cidadão estava na boleia do seu caminhão carregado de areia. Ouviu a mensagem. A areia estava encomendada. Ele ia caminhando para entregá-la a uma obra. Fez uma meia volta e foi para Realengo. E chegou lá no Sase e descarregou o caminhão de areia. E disse: está aqui, reverendo, a areia está aqui. E a obra não parou. Quando Deus diz sim, ninguém diz não, há um milagre e as portas se abrem. Confie o seu problema a Deus. Creia nele. Ele é o Deus que realiza o humanamente impossível. Isso me faz lembrar aquela verdadeira história que eu já devo ter contado aqui. Mas, por sua oportunidade, eu me permito repeti-la como ilustração do que estou dizendo. Uma senhora muito crente, muito piedosa, pobre, estava em dificuldades, a comida acabou, ela não tinha o que comer amanhã, não tinha dinheiro, não queria pedir a ninguém. Então se lembrou de um programa de rádio, programa evangélico, e entrou em contato com o programa. E o programa pôs no ar o pedido dela. Ela estava sem comida. E o endereço dela e o nome dela. Um feiticeiro que estava ouvindo o programa de rádio, ouviu o apelo, o nome, o endereço, chamou o assistente e disse: vá ao supermercado, compre uma grande cesta básica, leve para esse endereço. E ele queria pregar uma peça naquela senhora, desmoralizar a sua fé. Leve lá. E quando ela perguntar: quem mandou? Você responde: o diabo mandou para a senhora. O moço foi ao supermercado, comprou aquela linda cesta básica, botou no carro, foi para o endereço e lá entregou. Aquela irmãzinha, com alegria de criança, recebeu tudo aquilo. Disse: muito obrigado, moço, e foi botando lá para dentro, para a cozinha. Aí o rapaz, estranhando, perguntou: a senhora não quer saber quem lhe mandou esse presente? E ela disse: nem precisa, moço,
Porque eu sei que quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. A Ele toda a glória.